Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Mais uma vez estamos aqui para juntos assim meditarmos na santa e poderosa palavra de Deus. Vivemos dias difíceis, não vou mentir para você, os dias estão difíceis, os dias estão maus, mas a Bíblia sempre nos alertou concernente a esses dias, dizendo assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, dos quais você diga, não tenho contentamento. Mais uma vez estamos aqui para junto meditarmos nas Santas Escrituras. Estou pregando direto, glórias a Deus. As igrejas estão voltando a convidar para poder pregar. Estou indo e estou cumprindo o meu ID de Jesus. Toda vez que eu chego lá, prioridade é palavra de Deus e Jesus Cristo. Não é para apresentar o homem ou para o homem se apresentar, mas é para apresentar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, que os pregadores da palavra de Deus que eu conheço, eles têm conversado comigo. E eles têm falado o seguinte: irmão, a palavra que você trouxe lá é muito forte, isso aí está acontecendo comigo. De repente houve-se um silêncio em cima de mim, me silenciaram, não querem mais deixar eu falar, não querem mais deixar eu pregar. Aí eu vou explicar hoje aqui o porquê que isso está acontecendo. Todas as vezes que aqueles que andam no engano, aqueles que andam no erro, aqueles que andam na mentira e quer que a gente concorda com uma coisa que a Bíblia não autoriza, a única coisa que eles só sabem fazer é silenciar. Querer colocar lá no canto, escanteio. Não deixa ele falar não. Não deixa ele pregar não, porque ele não entra no nosso jogo. Graças a Deus que nem de jogo eu gosto. Glórias a Jesus. Eu só gosto da leitura da palavra de Deus. E eu vou falar sobre isso aqui hoje. Glórias a Deus. Porque se o Apocalipse lembrara já naquele período, e olha que Jezabel já havia morrido, hein? Jezabel não existia mais. Ela não existia. Só que o Espírito Santo fala com João na ilha de Pátimo para relembrar sobre o espírito de Jezabel. Não é isso que está acontecendo nos dias atuais, irmão? Glórias a Deus. Não é isso? Muitos ainda têm a cara de pau de falar que Paulo errou. O que eles estão querendo dizer para mim, raciocina comigo e até para você, é que Deus errou, Jesus errou, o Espírito Santo está errando por não levantar tais pessoas a esses cargos eclesiásticos. Glórias a Deus. Entenda uma coisa: dons e vocação é uma coisa, e cargo eclesiástico é outra. Que eu não desse a unção, vou consagrar esse aqui ao ministério eclesiástico, conforme está na Bíblia. Mas será que o que você está fazendo está na Bíblia? Glórias a Deus. Vamos entender hoje isso através da palavra de Deus. E mais, a chapa vai ficar quente aqui hoje, hein? Glórias a Deus. Não vai sobrar nem pro corujão. Glórias a Jesus. Abra sua Bíblia aí, no livro do Apocalipse. Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 a 28. Vamos entender o que está acontecendo hoje na atualidade, esse modismo a qual muitos anseiam, querendo uma coisa que a Bíblia nunca autorizou. Vamos lá então. A igreja de Tiatira estava passando por isso. Vamos lá? Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, conheço a tua caridade, conheço o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensine e engane os meus servos para que se prostituem como do sacrifício da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeram. Eis que porém numa cama e sobre os que adulteram com ela,
virá grande tribulação, e não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conhecem, como diz, as profundezas de Satanás, que outras cargas vos não porei, mas tende retido até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-eis a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, para entender esta passagem bíblica e o livro do Apocalipse, você precisa ir lá atrás, conhecer quem foi essa tal de Jezabel, o que ela fez no seu período, no seu tempo, aos quais ela existiu. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho Eterno, o próprio Jesus lembrando e mandando avisar aos servos, glórias a Deus, aos servos dele, para vigiar com o espírito de Jezabel. Eu me lembro quando eu fui pregar na igreja do pastor Maurício, o pastor Maurício, ele trocou nesse assunto, e uns detalhes que ele comentou lá, aquilo muito me chamou a atenção. Por isso hoje aqui nós estaremos relatando para vocês e mostrando o que é que está acontecendo nos dias atuais. Quando a quarta carta é enviada à igreja de Tiatira, é que estava acontecendo que muitos, eu acredito, ali estavam exigindo que consagrasse as mulheres a sacerdotisa, as mulheres até, meus irmãos, a cargos que Deus não havia autorizado, que era para consagrar. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, que se traz uma lembrança sobre o espírito de Jezabel, se nós olharmos a Bíblia Sagrada desde o Gênesis até o Apocalipse, nunca houve na história da igreja, na história da Bíblia, na história do que Deus determinou, Jesus ensinou e o Espírito Santo inspirou, nunca houve mudança para tais situações igual nós estamos vendo hoje na atualidade dos dias atuais. Quando eu estava numa reunião de obreiros e naquela reunião eu citei esse assunto e falei, gente, olha o que aconteceu na Europa Ocidental. As igrejas que entraram por esse caminho acabaram, se afundaram, porque Deus não se desmente. Jesus não vai mudar a Escritura e o Espírito Santo não vai fazer diferente. Mas, irmão, é usado com autoridade e poder. Dons e vocação, Deus dá sem arrependimento. Mas se você for para a Bíblia, está lá escrito, Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós falamos em mistério, no teu nome nós curamos enfermos, no teu nome expulsamos até os demônios, e o Senhor vai nos rejeitar? Dons e vocação está escrito, Deus dá sem arrependimento. Agora, a forma como você vai usar esses dons para querer negociar uma eclésia, um cargo eclesiástico, exigir um cargo que a Bíblia nunca autorizou, aí, meu amigo e minha amiga, quem entrar por esse caminho vai estar enquadrado no livro de Romanos, que diz assim, e o Senhor o largou com suas paixões infames, cada um fazendo o que queria e seguindo como queria seguir. Glórias a Deus. Eu conheço a Bíblia, irmão. Eu conheço a Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse. Li essa Bíblia toda, fiz vários estudos
tudo acerca das Escrituras, glórias a Deus, e o que está acontecendo hoje na atualidade não tem alteração, não tem autorização divina, não tem respaldo bíblico, não tem amparo nem de Deus, nem de Jesus e nem do Espírito Santo. Se contente com os dons e a vocação, porque é o que diz no livro de Joel e no livro de Atos dos Apóstolos, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e visões, e a obra do Senhor será feita. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Jesus começa a alertar ao pastor da igreja de Tiatira. Vamos lá, ao anjo da igreja. O anjo quer dizer o pastor da igreja, glórias a Deus. Ele não falou a pastora, ele falou ao pastor, ao anjo da igreja. Ele não falou a anja da igreja. Já começa por aí. Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Ali, o próprio Jesus, ele estava vendo tudo, ele estava enxergando tudo, e muitos ali estavam já alterando as Escrituras. Por isso que quando João, na ilha de Patmos, recebe essa revelação, Jesus diz, envia essa carta especialmente à igreja de Tiatira. Eles precisam se consertar, eles precisam sair do erro da doutrina de Jezabel, que eu levantei foi sacerdotes, não foi sacerdotisa. Vamos lá então, versículo 19. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas obras são mais do que as primeiras. Tudo Deus sabe, meu irmão. Tudo Deus sabe, minha irmã. Quando Deus está chamando a atenção aqui, Ele está chamando a atenção do sacerdote da igreja, do pastor da igreja, que antes era um amor tremendo pelas almas, pregava, cantava, tocava, mas agora relaxou, afrouxou. Para ele não precisa mais fazer a obra, ele está botando a mulher para fazer no lugar dele, e isso é antibíblico. Glórias a Deus. Por isso que está aqui o próprio Jesus dizendo, eu conheço as tuas obras, que são maior do que as primeiras. E mais, hein? Vai estreitar mais, aguenta aí. Versículo 20, olha só. Ao pastor da igreja, ao sacerdote da igreja, não adianta você distorcer a Escritura não, tá? Porque Deus está vendo tudo. Mas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, que engana os meus servos para que se prostituem e comam do sacrifício da idolatria. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Se você for ver, irmão, na história, quando Acabe casa com Jezabel, o que Jezabel faz? Jezabel começa a mudar todos os costumes do povo de Deus. Jezabel foi a primeira mulher a inaugurar as sacerdotisas de Aserá. Jezabel mudou as vestimentas sacerdotais, alterando tudo. Jezabel fez uma mudança drástica, de uma tal maneira que Deus levantou Elias para profetizar a ruína de Acabe e toda a casa de Jezabel. Glórias a Deus. Tô mentindo? Tá na Bíblia, irmão. Tudo isso está na Bíblia. Aí fica com as histórias. É uma coisa sem nexo, sem dar para entender, irmão. Por causa da omissão dos homens, Deus está fazendo. Isso é mentira de Satanás, irmão. Isso é uma mentira do diabo. Será que não tem homem aí na tua igreja para pregar, não? Será que não tem ninguém para levantar a obreiro, a diácono, a presbítero, a evangelista, ou até a pastor, ou a bispo? Glórias a Deus! Eu vou entregar tudinho aqui hoje, irmão. Eu tenho mais de 20 anos de estrada. Eu sirvo a Jesus. Eu não sirvo ao homem. Eu não sirvo à mulher. Eu sirvo a Jesus. Todas as coisas em muitos lugares estão ficando fora do seu contexto literário, espiritual.
Glórias a Deus. E o interessante, irmão, que um montão de homens já caiu nessa. Muitos já caíram nessa. E sabe o que está acontecendo? A igreja está caminhando para a ruína. Vai ruir, vai se autodestruir. Porque se você tentar mudar tudo que está escrito, a destruição é certa. Mudou-se um versículo só, você abre brecha para tudo quanto é tipo de pecado aceitar também dentro da casa do Senhor. É o que eu sempre estou falando, irmão. Já que é para aceitar, então vamos consagrar tudo, meu amigo e minha amiga. Vamos consagrar o jumento a pastor, vamos consagrar os corvos a diácono, vamos consagrar o vento e o mar a obreiro, vamos consagrar a natureza, a árvore, a levíticos que louvam o Senhor conforme está escrito, vamos consagrar aquele peixinho que ajudou a pagar o imposto de Jesus, vamos consagrar o peixinho, a tesoureiro da igreja, vamos consagrar a baleia, a missionária, porque Jonas estava indo para Tarso, teve que voltar para Nínive, através da missão daquela baleia que o levou o profeta para fazer a missão no lugar correto. Por isso, meu amigo e minha amiga, veja se o que estão fazendo está na Bíblia Sagrada. Deus não inovou e não mudou nada. A própria Bíblia diz assim, ó, a Bíblia, a palavra do Senhor. O que despreza a palavra de Deus vai ser destruído, perecerá. E mais, ainda se vir um anjo do céu e vos ensinar outro evangelho além do que já está posto, seja anátema. Que outro evangelho é esse que estão te ensinando? Que evangelho é esse? Glórias a Deus. E tem mais, hein? Não acabou não, hein? O negócio vai ficar estreito aqui para os pastores, hein? Que fizeram essa lambança aí na casa do Senhor, sabendo que a Bíblia nunca autorizou. Eu sou o sacerdote da igreja, eu faço como eu quero. Claro, a igreja é tua, né, de Jesus. Se a igreja for de Jesus, você vai seguir conforme a Bíblia diz, não conforme você quer. Por isso que está aqui o pastor da igreja de Tiatira, sendo advertido, chamado a atenção, sendo repreendido pelo próprio Jesus, porque aceitou a doutrina de Jezabel dentro da igreja. Depois que aceita uma coisa, irmão, aí entra tudo. Aceitou um erro, todo tipo de erro como certo vai ser aceitado também. Ih, meu Deus, se eu for detalhar aqui, meu amigo e minha amiga, aí João Batista perdeu a cabeça à toa, os apóstolos para quê? Pregaram a doutrina do Senhor, porque não está valendo mais. Para que João Batista perdeu a cabeça quando pregou contra o adultério de Herodes? Para que os apóstolos pregaram sobre sã doutrina? Porque se não se obedece mais a doutrina do Senhor. Para que Paulo discipulou as igrejas se não se segue mais aquilo que o Paulo que falou? Não fala eu, mas fala o Senhor. Faça conforme está escrito. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Eu vou entregar tudo aqui hoje. Tem mais, hein? Não acabou não, hein? Não acabou não, tem mais, ó, versículo 21. E dele tempo, olha aqui, a Bíblia vai, e dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeram. Ó, Deus tá dando corda, tá? Ele tá dando tempo para se arrepender. Volta novamente para a sã doutrina, volta novamente para as escrituras, volta novamente a fazer o que está escrito. É o que diz a palavra do Senhor. Mulheres nécias, cheias de pecado, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Está aprendendo, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Não é só mulher não, é homem também. O sacerdote da igreja também. Porque sabe onde está certo e onde está errado. E ele, não, que nada, Deus só quer o coração. Está preocupado só com isso, né? Por isso que Deus só quer o coração. Glórias a Deus. Versículo 22. E eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e dei-lhe tempo para que cada um de vós se arrependesse das suas obras, mas Deus está dando tempo ao tempo, tá? Deus está dando tempo ao tempo. Glórias a Deus.
Eu converso muito com a varoa aqui, não entra nessa furada não, hein? Não entra nessa furada não, hein? Cuidado com isso. Porque se não for conforme está escrito, meu amigo e minha amiga, nunca herdarão o reino do céu. Já fizeram de um tudo já para mim poder tentar entrar nessa. Eu não vou entrar não. Quem quiser entrar, ó. Tô nem aí, salvação individual, 49 anos de idade, quase partindo dessa vida para outra. Aí depois de 49 anos começar a distorcer a Bíblia para ir para o inferno, Deus me livre, irmão. Deus me livre. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Eu vou continuar andando conforme está escrito. Eles sabem que a Bíblia não concorda com isso. Elas sabem que a Bíblia nunca autorizou. E por que está indo por esse caminho? Ainda dá tempo, tá? Para se arrepender. Tá escrito aqui, ó. Dê-lhe tempo para se arrepender. Glórias a Deus. Quando o pastor Maurício falou isso lá na igreja dele, aquilo me chamou muita atenção. Aí me chamou muita atenção o espírito de Jezabel. Irmão, eu comecei a me ligar, falei, mas é verdade. Se já naquele... Jezabel não estava nem mais existindo, meu irmão. Jezabel já estava morta há muito tempo. Para que Jesus vai trazer novamente esses assuntos? Se Jezabel nem viva não estava mais. Sabe por causa de quê? Porque naquele período em que Jesus Cristo, ele surgiu, o povo estava entregue à idolatria, cada um seguia seu Deus. Um estava seguindo a Baal, outro estava seguindo a Astarote, outro estava seguindo a Aserá, outro estava seguindo a Marduk, cada um estava seguindo um Deus estranho. Por isso que quando Jesus revela a João o Apocalipse na ilha de Pátima, uma das cartas está falando da doutrina de Jezabel. E é o que está acontecendo agora, meu irmão. É o que está acontecendo agora, minha irmã. Contra fatos não há argumento. Isso aqui é um fato bíblico. Ah, irmão, mas eu estou sendo usada. Ah, irmão, estou sendo usado. E agora? Movimento estranho, fogo estranho. Será que Jesus já está em alguns lugares ainda? Eu tenho minhas dúvidas, irmão. Que desde o momento que a pessoa distorce as escrituras e fala que nem tudo é o que está escrito, às vezes a pessoa está daquele jeito, está só enganado. Está só enganada, não sabia, não tinha percebido ainda. Porque foi o sacerdote que a iludiu. Foi o sacerdote que o iludiu. Entendeu? Mas se você ler a Bíblia, meu amigo e minha amiga, você vai se libertar. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você entendeu, meu amigo e minha amiga? É a verdade, é a Bíblia. Só que aqui o mentiroso e a mentirosa nunca vai deixar você ler a Bíblia para você não conhecer a verdade. Vai ficar te dando revistinha aí, ó. Para você nunca estar nas escrituras. E quando você pergunta qualquer coisa na Bíblia, vocês podem reparar que logo sai do assunto. Mas que é isso? Deus só quer o coração. Estamos em outro tempo. Estamos em outro tempo? Vamos continuar para terminar? Vou ter que pregar a palavra de Deus daqui a pouco. Nem sei se vão me dar mais oportunidade para pregar, mas vamos lá. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como diz as profundezas de Satanás, que outras cargas não vos porém mais. É o que nós estamos vendo agora, irmão. As profundezas de Satanás, o diabo sabe como destruir a igreja, amigo. O diabo sabe como destruir a igreja, amiga. É a doutrina de Jezabel que está impregnando em muitas igrejas. Mas eles não vão querer reconhecer. Não, foi o pastor da igreja que me consagrou. Você sabe se esse pastor está na direção ainda? Você sabe se esse pastor verdadeiramente está te ensinando Bíblia? Horas. Eu já falei. O meu compromisso é com a verdade. Glória a Deus. Eu sempre vou estar na verdade. Não adianta você continuar mentindo. Você vai mentir. Uma hora ou outra dessa aí, a tua máscara vai cair. As pessoas vão descobrir que você estava mentindo.
Glórias a Deus! Por isso que eu só gosto de andar pela verdade, irmão. Eu só gosto de andar pela verdade, irmã. Independente do que eu venha passar. Eu falo com a varão a mesma coisa. Independente do que você venha passar, ande na verdade. Porque aqueles que estão na mentira, mais cedo ou mais tarde vão ser desmascarados. E cuidado com aqueles, tá? E também com aquelas também. Os aproveitadores de ocasião. Fica se vitimizando. Ninguém me ama. Ninguém me ama. Ainda ficam bom que eu sabe que os irmãos vêm minha união. Ninguém me ama. Ah, vai se converter, rapaz. Tá velho nessa tua cara aí. Vai se converter. Vai aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Para de ficar se vitimizando. Glórias a Deus. Daqui a pouquinho você vai partir, não vai se salvar. Você não tem que ficar esperando aplauso ou carinho de ninguém, não. Você tem que fazer a tua parte diante de Deus e diante dos homens. Tem muitos que são aproveitadores de ocasião. Gosta de ficar se aproximando das irmãs com palavrinhas. Ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém... Vai lá conversar com o marido da irmã, ora. Está muito assanhado pro lado das irmãs. Vai lá conversar com o marido da irmã. Já que você está tão carente, o marido da irmã vai te dar uma... Vai resolver a tua carência. Uma tapa na tua orelha e outra do outro lado. Porque Jesus falou, se te baterem do lado, vira o outro lado para bater também. Glória a Deus. Isso é o espírito de Jezabel que trouxe essa confusão toda para o nosso meio. Meu irmão. É últimos tempos, Jesus está voltando. Deus está falando comigo direto. Ande pelas minhas escrituras. Viva pelas minhas escrituras. Não faça o que muitos estão fazendo, irmão. Pelo amor de Deus. Muitas pessoas que para mim era referência, para mim está sendo uma vergonha hoje. Pessoas que eram uma referência nas escrituras, que pregavam a Bíblia poderosamente. Não ficava falando da vida de ninguém, não. Ficava pregando, era Bíblia, 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 Bíblia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Aí vamos lá, para terminar, irmão, que daqui a pouquinho eu vou estar pregando o Evangelho. Isso aqui é só a introdução, tá? Só a introdução, nem sei se vão me dar mais oportunidade. Glórias a Deus, glórias a Jesus, vamos lá? Mas o que tende, retenham até que venha. Ó, mais o que tende, retenham até que venha. Aí tem mais, versículo 26. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer. Aqui está uma repreensão para o pastor da igreja de Tiatira, que já tinha entrado na onda do espírito de Jezabel, ou ele já estava querendo lançar o espírito de Jezabel na igreja dele. Aí ele queria fazer um modismo. Eu vou ser o primeiro a lançar o meu próprio evangelho. O evangelho segundo Satanás está me orientando. Aí ele foi lá e lançou a sacerdotisa de Jezabel, a doutrina de Jezabel, o espírito de Jezabel, o movimento estranho de Jezabel, e eles acham que é espírito de Deus. Você vê o que aconteceu lá? Quando Acabe queria sair para a guerra. Aí Josafá, se não me falha a memória, acho que é Josafá, falou assim, ô Acabe, antes da gente sair para essa guerra, vamos consultar o profeta para ver o que Deus tem para falar. Aí trouxe um monte de profeta com o espírito do engano. Espírito do engano. Aí perguntaram, e aí, nós vamos para a guerra ou não? Pode ir, vocês vão ser vencedor. Vocês vão vencer. Aí Josafá desconfiou. Opa, é muita gente profetizando num caminho só. Vitória, 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 vitória. Muita gente, tem alguma coisa errada aí. Tem nenhum aí pra... Nenhum outro aí, não. Ah, tem um aí, ô Josafá. Esse cara não vai muito com a minha cara, não. Ele só prega ao contrário aquilo que eu não gosto. Aí Josafá, não, mas é esse que eu quero ouvir. Traz ele. Aí vem Micaías. Diante de Josafá e diante de Acabe, o que vocês querem? Nós queremos saber da parte de Deus se é para ir para a guerra ou não. Aí Micaías pegou e falou com deboche, e Acabe logo percebeu. Bom, vocês podem ir. Vocês vão ser vitória. Deus é com vocês, pode ir.
Aí, Josafá, meu filho, em nome do Senhor dos Exércitos, devemos ir ou não? Aí, Micaías diz assim, vocês vão, mas vocês vão perder. E outra, Acabe morrerá nessa guerra. Aí Acabe logo se levantou, aí tá vendo aí? Não falei para você? Que ele só profetiza contra mim? Mas não era que o profeta estava contra Acabe. Era que Acabe já começou tudo errado, começando pelo casamento dele. Casou com Jezabel, cheio de israelita, ou mulher de Deus ali para ele casar. Foi buscar em terra estranha, na falsa farjuda da união. Uma coisa que eu também não concordo muito. Os que estão ali vêm aqui, os que estão lá vêm cá. Aí daqui a pouco começa a confundir a cabeça daqueles que estão na sã doutrina. Glórias a Deus. Aí o que aconteceu? Micaías vai e revela o que é que está acontecendo. Ó, o meu Deus enviou o espírito do engano no meio desses profetas. Por isso que todos eles estão profetizando num só linguajar. E vocês não percebem onde está a verdade ou a mentira. Porque a verdade e a mentira estão misturadas. É o que está acontecendo hoje, irmão. Nos dias atuais. A Bíblia diz assim, outra vez, vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Do justo e do ímpio. É a verdade misturada com a mentira. Glórias a Deus. E aqueles que antigamente pregavam a verdade para não perder sua posição, para não perder o seu prestígio, entrou no jogo. Que para mim é uma vergonha, irmão. Se tornou uma vergonha isso. Uma vergonha. Sabendo que a Bíblia não autoriza. Entendeu? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Graças a Deus, irmão, que lá na minha igreja, a antiga igreja, eu sempre fazia a seleção. Mas aquilo que estava fora da Bíblia, eu nunca deixei passar. Nunca. Se passava, era no dia que eu não estava no culto, que eu estava trabalhando. Glórias a Deus. Aí, pelas minhas costas, não estou nem aí. O Espírito de Deus vê tudo mesmo. Glórias a Deus. Mas sempre procurava me respaldar nas Escrituras. Na Bíblia, na Palavra de Deus, irmão. É uma coisa simples. Será que você é burro, ignorante? Você não sabe ler para você entender as Escrituras? O que pode, o que não pode? Na Bíblia Sagrada, irmão, eu prefiro mais as proibições de Deus do que as permissões dos homens. Que eu sei lá se essa pessoa aí está ensinando a verdade. Tem que ver, irmão, se está na Bíblia. Porque se não tiver na Bíblia, você vai entrar embaixo de maldição. E a Bíblia diz que a maldição sem causa não virá. Antes, porque a provocaram. Para terminar agora, irmão, para terminar, versículo 27, 28 e 29. E com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vaso do oleiro. Estou na Bíblia, tá? Glórias a Deus. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-eis a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fiz minha parte, falei o que tinha que falar, só falei o que está na Bíblia, entendeu? Arrependa desse teu mal, arrependa desse teu pecado. Porque não adianta você achar, mas eu não tenho culpa, foi o pastor que me consagrou ao cargo jumentílico. Aí, ó, é você e ele. Tanto quem ensina essa palavra erradamente e quem ouve essa palavra erradamente e aceita, os dois vão para o inferno. Tanto o que fez o erro, como o que aceitou o erro também. Os dois. Glórias a Deus. Por isso que quando a pessoa quer um conselho meu da parte de Deus, eu dou. Mas quando a pessoa é casa rebelde, eu não vou nem perder meu tempo, irmão. Porque a Bíblia fala sobre isso. Não lançarei pérola aos porcos. Glórias a Deus. Só que essa cobrança aqui, ó pastor, é você mesmo que tá me vendo. Ó pastor, você que tá me vendo, essa cobrança aqui é para você, tá? Você que está aceitando tudo dentro da igreja por causa disso aqui, ó. Tá muito preocupado com isso aqui, mas não tá preocupado com a saúde da igreja. Isso aqui é para você, ó. Você sabe onde está a verdade? Não, mas deixa, irmão, pelo menos tá dando lucro. O importante é dar lucro. Tá entrando? Tô nem aí. Tá entrando. Que se dane, se vai pro inferno, não. O importante é que tá entrando. É mesmo. Agora virou negócio, as almas? Pequenas de igreja, grande negócio? Você vai prestar conta a Deus. E as pessoas que estão no erro também vai prestar conta a Deus. Ou você nunca parou para pensar nisso, não?
Deus vai cobrar. Tá vendo aqui, ó? O próprio Jesus mandou o recado. Não é recado meu, não. É recado de Jesus, ó. Ao anjo da igreja que está em Tiatira. Escreve. Isto diz: o Filho de Deus. Não é qualquer pessoa, não, ó. O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente, ó. Eu conheço as tuas obras. Tá pensando que você tá passando em branco ou em preto? Ele tá vendo tudinho que você tá fazendo. Tudinho. Quando ele puxar, meu amigo, se der tempo de você se arrepender, tomara que dê tempo. Porque se não der, você vai descer direto lá para as partes mais baixas, queimar no fogo do inferno. E o capiroto, ó, mais um pro meu caldeirão. Mais um. Continua mesmo. No caminho do engano, no caminho do erro, aceitando a mentira, enganando os outros, continua. Daqui a pouquinho Deus te freia. Quando ele frear, meu amigo, minha amiga, eu não quero estar na tua pele. Quero mesmo. Glórias a Deus. E o interessante é que hoje, irmão, se você observar as coisas, os falsos, eles têm mais legalidade do que os verdadeiros. A gente começa a perceber as coisas. Que quando é um pastor falso, ele é até exaltado, ele. Não, aquele ali que é o homem de Deus, é o homem de Deus. E quando chega o verdadeiro mesmo pregando a verdade, eles vão lá e ocultam, coloca no canto, silencia. Cuidado com ele é perigoso, hein? Cuidado que ele fala, hein? Mas qual é o perigo que ele tem? Qual é o perigo que ele traz? Hein? Qual é o perigo? Sabe qual é o perigo? A verdade. Spurgeon, um dos grandes pregadores na época, dos tempos medievais, ele disse assim: a palavra de Deus contém o que os seres humanos odeiam. E o que contém que eles odeiam? A verdade. Porque Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Fiquem na paz de Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Já tem novidade lá no meu canal no YouTube, hein? Lançamos vídeo novo lá, hein? Estivemos pregando aí ontem e foi uma benção. Dá uma olhada lá que já tem vídeo novo lá no meu canal no YouTube. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações.